Os preços nas alturas da gasolina e do óleo diesel colocam em xeque a política praticada pela Petrobras desde 2016. A paridade imediata entre o preço das refinarias e o mercado internacional, em época de real desvalorizado, traz de volta o fantasma da greve dos caminhoneiros e ameaça explodir de vez a inflação e o custo de vida. E nos postos de combustível, os preços semelhantes sugerem a formação de cartel. Está começando o Em Discussão. Qual é a nossa autossuficiência em petróleo para não dependermos do mercado internacional? Se o nosso parque de refino já tem a capacidade de refinar para atender o mercado nacional também. Lá no início do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes falava em quebrar o preço do gás pela metade. Não sei se vocês se lembram disso. A metade daquele tempo significaria alguma coisa como R$35 o botijão. A atitude que o governo brasileiro escolheu lá atrás em Temer e agora em Bolsonaro de praticar preço internacional na porta da refinaria, que é o que está na origem do preço alto do combustível hoje. É muito difícil caracterizar um cartel, principalmente no mercado como o de combustíveis. Não há uma grande diferenciação entre a gasolina que é vendida no posto A e a gasolina que é vendida no posto B. Não há diferenciação entre a gasolina que é vendida no Maranhão e a gasolina que é vendida em Santa Catarina. É essencialmente uma commodity. Isso leva, porque eu quero apresentar esse slide, senhor presidente, a uma tendência de homogeneização de preços. Leva uma tendência a que os preços praticados, pelo menos em uma mesma praça, sejam muito próximos. Uma coincidência de preços, um fenômeno que em direito concorrencial é conhecido como paralelismo de preços, não significa necessariamente que estamos tratando de um cartel. Compete ao CAD avaliar e julgar os indícios de infração à ordem econômica, ou seja, a ANP não tem esse papel. Ela tem o papel de monitoramento do mercado, acompanhamento, mas não tem o papel de julgar, a competência de julgar indícios de infração. Nas raras denúncias recebidas pela ANP sobre o setor de distribuição de combustíveis automotivos, não foi possível comprovar indícios à ordem econômica. Eu quero trazer ao conhecimento de Vossas Excelências um projeto que está em andamento, um projeto sigiloso no seu detalhamento, mas que, obviamente, pode ser apresentado dessa maneira para as senhoras senadoras e senhores senadores. Criemos hoje, com base em informações que são disponibilizadas pela ANP, um filtro no CAD que nos permita ter um mapa em tempo real no Brasil dos preços praticados nos postos de combustíveis. Foi criado um filtro estatístico, econométrico, que a partir do comportamento do preço de mercado nos permite ter indícios se está ocorrendo cartel naquele mercado ou não. Apesar de atualmente ser bastante difícil, não é impossível identificar um cartel. 4 anos atrás, o CAD desmantelou um cartel de combustíveis em plena capital do país. Nós temos diversos indícios de cartéis em investigações específicas que foram conduzidas pelo CAD. Uma investigação bastante paradigmática conduzida pelo CAD, é bem possível que as senhoras senadoras e senhores senadores vão se recordar, conduzida no ano de 2017 aqui em Brasília, levou uma intervenção do CAD no setor de revenda em Brasília, inclusive com afastamento da direção da empresa que dominava o setor de combustíveis no DF. Em abril de 2017, após acordo com o CAD, a rede de combustíveis Cascol concordou em pagar mais de 90 milhões de reais para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. A Cascol também pagou outros 58 milhões de reais em multa de natureza reparatória em acordo com o Ministério Público. Os donos da Cascol ainda aceitaram diminuir o número de postos que mantinham no Distrito Federal e região, mas isso ficou sob sigilo. Mas o que, afinal, caracteriza um cartel?
O fato de termos preços coincidentes não significa necessariamente que há um cartel, mas o comportamento de preços de uma determinada região ao longo de um tempo pode nos fornecer indício da existência desse cartel. Imagine uma cidade onde haja 3 grupos dominando o setor de revenda, o setor de postos. E digamos que o preço de equilíbrio para o consumidor fosse de R$ 4,50. Se os 3 agirem de maneira coordenada, podem subir esse preço de R$ 4,50 para R$ 5,50, ou seja, criando uma gordura, uma margem adicional de R$ 1,00 graças ao cartel, e passarem a simular descontos. Aparentemente é uma aparência de concorrência quando não há. Os 3 agindo de maneira combinada para elevar os preços e fazerem um rodízio de descontos entre si. Para a gente entender melhor o que a gente está falando, é preciso primeiro ter uma ideia do tamanho do mercado de combustíveis no Brasil. O Brasil ocupa a 10ª posição entre os maiores produtores de petróleo no mundo, segundo dados de 2019. O país produz mais de 2.800.000 barris por dia, algo em torno de 3% da produção mundial. No mercado interno, foram vendidos no ano passado quase 36 bilhões de litros de gasolina, com álcool anidro adicionado. De etanol, ou álcool hidratado, foram mais de 19 bilhões de litros. E ainda 57 bilhões de litros de óleo diesel, adicionado com biodiesel. Então nós somos o 10º maior produtor mundial. Mas o que isso significa? O Brasil produz tudo o que ele precisa? Afinal, nós somos importador ou exportador de petróleo? Hoje, o Brasil importa o Brent, variando em torno de 60 a 68 dólares o barril, para poder refinar. Antigamente se dizia que o Brasil produzia muito óleo, mas também cresceu muito o consumo do líquido. Como é que está essa conta hoje, para que o Brasil não fique dependente da variação cambial, que é um outro vilão que está colocando com que o consumidor brasileiro pague preços aviltantes nas bombas? Então, eu queria saber isso aí, resumindo. Qual é a nossa autossuficiência em petróleo para não dependermos do mercado internacional? Se o nosso parque de refino já tem a capacidade de refinar para atender o mercado nacional também. O Brasil hoje ele exporta o petróleo e importa derivados. É basicamente a posição que o Brasil se encontra hoje em relação ao mercado de petróleo. A subpergunta, metade da pergunta do senhor diz respeito se o Brasil é autossuficiente nos derivados de petróleo. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque se eu colocar todas as refinarias que o Brasil tem hoje operando com um fator de utilização mais elevado possível, o que não é sustentável no tempo por muito tempo, não é sustentável por muito tempo, isso até pode ser que alcance a autossuficiência em alguns derivados de petróleo, mas não vai conseguir alcançar em todos e nem por muito tempo, porque refinarias têm que parar para fazer manutenções e isso impede o seu funcionamento. Mas se somos autossuficientes, por que então os derivados de petróleo estão tão caros? Por que tem tanta gente voltando a usar lenha para cozinhar? Lá no início do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes falava em quebrar o preço do gás pela metade. Não sei se vocês se lembram disso. A metade daquele tempo significaria alguma coisa como R$ 35,00 o botijão. Esse botijão já chega hoje em Mato Grosso a R$ 100,00. Aumenta o gás de cozinha, aumenta o etanol, aumenta a gasolina e aumenta o diesel. Que o diesel, sobretudo, ele tem um reflexo muito grande na inflação. A gente pode até mexer no preço que o consumidor vai pagar, mas o preço do produto, a gente vai sempre depender de um vínculo com o mercado internacional. É muito difícil o Brasil se isolar do mercado internacional de combustíveis e manter a capacidade de investimento que é necessária. Porque se nós praticarmos dentro do nosso país um preço mais baixo do que o mercado externo pratica,
ninguém vai investir aqui no Brasil, porque vender o petróleo, o produto aqui, em detrimento de exportar, é prejuízo. Isso inibe os investimentos. Nós temos uma carga tributária nos derivados de petróleo, onde os governos estaduais, numa sanha de cobrar impostos, a gente praticamente abastece mais impostos do que o produto. Então, espero que na nossa reforma tributária consigamos equalizar essa carga tributária para baratear os preços nas bombas. O que nós não podemos é misturar na retórica para a mídia o que é margem de distribuição, o que é o posto de gasolina cartelizado em um bairro, com a atitude que o governo brasileiro escolheu lá atrás em Temer e agora em Bolsonaro, de praticar preço internacional na porta da refinaria, que é o que está na origem do preço alto do combustível hoje. Não é os impostos dos governadores, não é a margem da distribuição, que sempre foi um percentual em cima do preço original, não é a margem do posto, que pode até ser investigado caso a caso, mas isso sempre foi assim. É o PPI na porta da refinaria. O senador falou aí, margem de distribuição, impostos, lucro dos postos. Hora de saber a composição do preço do litro da gasolina e do óleo diesel. Uma conta que a Petrobras faz toda semana e que está na internet. A Petrobras fica com 34,5% de cada litro de gasolina comercializado no Brasil. Os impostos federais, CID, PIS/PASEP e COFINS, abocanham 12,5% do total. Já o ICMS dos estados leva, na média, 27,4%. O álcool anidro aditivado à gasolina representa 12,9% do custo total, sobrando 12,7% para a margem de lucro dos postos. A conta do diesel é um pouco diferente. A parcela da Petrobras é bem maior, 55,8%. Os impostos federais, recentemente reduzidos, somam apenas 0,4%. Já o ICMS toma, em média, 13,9%. O custo do biodiesel acrescentado é de 13,8%. E a margem dos postos de abastecimento fica em 16,1%. Esses percentuais não variam muito no curto prazo, o que faz a gente pensar que talvez o grande vilão seja mesmo o dólar alto, como lembrou o senador Ângelo Coronel. Ou a paridade com o mercado internacional, da qual falou o senador Jean Paul Prats. Ou as duas coisas combinadas, quem sabe. Mas o certo mesmo é que por trás de tudo está a gigantesca demanda mundial pelo petróleo. O preço do petróleo é a coisa que mais varia no mundo e não é controlado por ninguém, senadores, por ninguém. Houve um tempo em que a OPEP ainda controlava. Hoje nem a OPEP consegue, porque ele é mais dirigido pela própria demanda do que pelos cartéis, ou agora criptocartéis, né, porque já não conseguem mais controlar, do preço do petróleo. Há um outro lado do problema. O próprio CAD reconhece que a competitividade no setor de combustíveis pode melhorar. Nem todos os problemas relativos a preços no setor de combustíveis podem ser imputados à prática de cartel. Nem todos os problemas podem ser imputados à prática de abuso de posição dominante. Como eu já disse, é um setor bastante complexo e que demanda por parte da sociedade como um todo uma reflexão sobre características do setor e a adoção de medidas que podem ajudar no aumento da concorrência e na redução de custos desse mercado específico. Desde 2018, doutor Alexandre, um documento chamado Repensando o Setor de Combustíveis, medida pró-concorrência, foi ditado ou estudado no CAD, até pela provocação que aconteceu naquele período na greve dos caminhoneiros, com a venda direta do etanol, dos combustíveis, para ampliar a concorrência e diminuir os preços. O que não aconteceu, embora o governo tenha feito um esforço muito grande, o próprio presidente da República está muito envolvido nisso, mas não aconteceu. O CAD sugeriu naquele documento que fosse repensado a vedação para que produtores de álcool pudessem vender diretamente para os postos revendedores o etanol. Hoje, a obrigatoriedade que o distribuidor
atue como intermediário. O Estado não permite que haja a venda direta. A retirada do intermediário traria mais eficiência para o setor e haveria uma passagem de benefícios para o consumidor final. Nosso colega, senador Vanderlan Cardoso, do estado de Goiás, numa reunião que nós tivemos, nos contou do passeio do etanol produzido em Pirenópolis. Ele é produzido na usina em Pirenópolis, de lá vai para Goiás, para uma distribuidora em Goiás, e depois que chega na distribuidora em Goiás, vem para o posto de combustível de Pirenópolis. Ou seja, vai 320 quilômetros a Goiás, depois volta, roda 640 quilômetros para chegar no consumidor, que é o posto de combustível. Pois é, esse passeio do etanol é que nós não entendemos porque essas usinas não podem comercializar diretamente. Foi o fruto do nosso projeto de resolução, nós apresentamos no Senado, está na Câmara dos Deputados para apreciação. Essa questão também do etanol direto para as usinas, ao meu ver, também vai simplesmente incentivar muito a sonegação, porque, na verdade, nós sabemos que hoje o passeio de álcool no Brasil é um dos grandes calos que os estados têm na questão da sonegação de receita. Isso só vai beneficiar quem está próximo das usinas. E também vai ter um problema seríssimo, porque vai ter veículos que chegam na divisa de um estado que tem produção de álcool, ele atravessa a divisa e vai terminar abastecendo em um outro estado onde tem a produção de álcool, ou seja, prejudicando assim o consumo dentro de alguns estados. Mas o que impede o produtor de vender o etanol diretamente para os postos de combustível? E será que impede mesmo? Importante destacar aqui por que a ANP não pode implementar hoje a venda direta. Porque a resolução do CNPE número 2 de 2020, de acordo com ela, a comercialização por produtor de etanol hidratado combustível diretamente com o revendedor será regulamentada pela ANP considerando-se as seguintes diretrizes: isonomia concorrencial no aspecto tributário e preservação da arrecadação de tributos de alíquota específica ad rem em relação à comercialização do etanol hidratado com distribuidores de combustíveis. Nós aguardamos o equacionamento dessa questão tributária por parte do Ministério da Economia, o que não aconteceu. Então, a ANP recorreu à figura do distribuidor vinculado. A solução colocada pela Agência Nacional de Petróleo para a venda direta do etanol consiste no distribuidor vinculado. Ou seja, a usina vai ter que constituir um CNPJ, um novo distribuidor com menos exigências. Assim, o etanol hidratado sai do CNPJ da usina, passa para o distribuidor vinculado, sem ter movimentação física do produto e nenhuma agregação de valor, e depois é entregue o posto. Dessa forma, solicito a Vossa Senhoria os esclarecimentos. A. Distribuidor vinculado é venda direta, na opinião da Agência Nacional de Petróleo? B. Distribuidor vinculado à luz da Lei de Liberdade Econômica não traz apenas burocracia, com a constituição de uma empresa de fachada que não tem utilidade? Esse foi o artifício ao qual a agência precisou se valer, para que fosse possível, sem implementar ipsis literis a venda direta, permitir que ao produtor fosse possível contornar o elo da cadeia de distribuição sem incorrer em desobediência às premissas estabelecidas no CNPE. No momento que essa questão tributária estiver equacionada e superada, no dia seguinte, a ANP pode iniciar um processo regulatório que permita a venda direta stricto sensu, em que o produtor vai poder fazer a venda direta ao revendedor. Além da venda de álcool pelos produtores diretamente aos postos, o CAD sugere, para melhorar a competitividade, permitir que as distribuidoras possam importar o combustível, permitir a verticalização do mercado, com distribuidoras e refinarias podendo ser donas de postos, por exemplo, facilitar o acesso a informações sobre os donos e as redes de postos,
e o fim da cobrança do imposto sobre a forma de substituição tributária, que dificulta a redução dos preços. Alguns elos no mercado de combustíveis no Brasil são muito concentrados. No refino, a Petrobras tem praticamente um monopólio. Após a etapa de extração, o segundo elo é o refino do combustível, realizado em território nacional pelas refinarias da Petrobras, ou ainda há possibilidade de importação desse combustível. Nós temos no Brasil praticamente a Petrobras atuando nesse mercado, com 98% do mercado hoje. Desde 97, quando eu participei orgulhosamente da feitura da Lei do Petróleo, está aberto o mercado. É um mercado, qualquer um pode entrar e vender gasolina e diesel, comprar lá fora, produzir aqui dentro. Desde 97, por uma mera autorização, sem nem sequer ter edital, concorrência, como é na exploração e produção, uma mera autorização é dada, é otorgado o direito de construir uma refinaria no Brasil. Se não houve interessados até hoje, até houve vários anúncios, etc. Se isso não saiu ainda, é porque certamente a escala não foi atingida, o pessoal não se entusiasmou, não foi dada a condição, sei lá, segurança jurídica. A descompressão disso aí se dá ao longo do tempo, com as forças de mercado atuando, mas não matando a empresa principal ou forçando-na a sair dos mercados por alegação, a meu ver, exagerada, de que ela domina o mercado do refino. A permissão para a importação direta é a promessa de melhorar a competitividade entre as distribuidoras de combustível, um setor dominado por poucos. No mercado de distribuição, é algo em torno de 50% a 60% do mercado dominado por 3 grandes distribuidoras. Atualmente são cerca de 160 distribuidoras de líquidos no Brasil. Nos últimos anos, observa-se uma redução na concentração do setor de distribuição de gasolina e diesel. O estabelecimento dessa nova política de preços da Petrobras, com base na paridade de preços internacionais, em 2016, e com o aumento da importação, favoreceram a competição nos diversos elos da cadeia. As 4 maiores distribuidoras detinham 72% do mercado brasileiro de gasolina em 2015. Em 2019, a participação delas no mercado caiu para 64%, uma perda de 8 pontos percentuais em 4 anos. No mercado de óleo diesel, a queda foi ainda maior, cerca de 9 pontos percentuais no mesmo período. A participação das 4 grandes caiu de 79% para 70%. Há muitas outras iniciativas que podem ajudar a melhorar a concorrência no mercado de combustíveis, mas falta continuidade a algumas delas. Por que motivo a Agência Nacional de Petróleo descontinuou o aplicativo de preço que permitiria ao consumidor descobrir o combustível com preço mais barato? Tem até um decreto do Presidente da República, agora em fevereiro, decreto 10.634 de 2021, que versa exatamente sobre esse assunto. Então, descontinuou esse aplicativo que dava as informações ao consumidor. Para funcionar, ele dependia de informações enviadas de órgãos estaduais, secretarias de fazenda estaduais, e com as quais a ANP não estava conseguindo estabelecer esse canal de comunicação para viabilizar o funcionamento desse aplicativo. Por isso que ele se tornou ineficiente e obsoleto, porque os dados de que a ANP dispunha para fazer o aplicativo funcionar não estavam disponíveis para o seu funcionamento a contento. Essa foi a informação que eu tive a respeito do funcionamento desse aplicativo. Ele foi descontinuado, já tem mais de um ano que ele foi descontinuado. Eu vinha descobrir, inclusive, da existência dele há relativamente pouco tempo. Muita coisa ainda vai acontecer no mercado de combustíveis esse ano. Vamos ficar de olho nesse setor que tanto afeta a vida da população. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.